diga pelo menos o amém, para concordar com a gente. Então eu acredito na oração comunitária. Eu gosto dessa história do louvor comunitário, que quando a gente está cantando é todo... Mas eu acredito também que a palavra é comunitária. Um traz salmo, outro hino. Eu tenho muita dificuldade, às vezes tenho essa necessidade, as pessoas pedem para falar, mas eu gosto da ideia de que a palavra de Deus é também uma manifestação comunitária. Da minha parte, o que eu queria dizer para vocês é aquele texto que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou perigo, ou nudez, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria que você pegasse depois a sua Bíblia em casa e lesse esse texto. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Não sei se isso pode acontecer também com você. Toda a vida que eu lia, que diremos, pois, à vista destas coisas? Eu pensava nas coisas que estavam no meu entorno. Problemas, dificuldades, que eu acho que também vem palavra de Deus para a gente a partir dessas situações da vida. Mas o que Paulo está dizendo é: que diremos, pois, à vista destas coisas que eu escrevi? Então eu queria lhe animar, dar uma olhada quais são essas coisas que ele escreveu, para você dizer que coisas são essas que ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Só como ilustração uma delas, não é? Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque ele que sonda os nossos corações e prescruta o Espírito de Deus, intercede segundo a vontade de Deus por cada um e por cada uma. E vários outros textos, né, quando ele fala dessa limitação humana, quando abre os lábios ele tem veneno de cascavel, tem veneno de jararaca, o bicho é terrível, tem uma natureza humana que me desgraça, e vou fazer o possível para me aproximar de Deus. É interessante que o capítulo 7, o 6, é o reconhecimento dessa nossa limitação, o 7 é uma tentativa de ir para Deus, e o 8 é Deus vindo em direção a gente. E esse ato de Deus vindo ao encontro da gente, a gente pode se abraçar com Deus. Então assim, só queria colocar isso como essa palavra para você, se manter tranquilo, sossegado, descansar nos braços de Deus, repousar no cuidado de Deus e se lembrar disso, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus fez conosco, ou seja, do jeito que Paulo vai trazendo a história, seus relatos, e diz: está muito evidente que Deus é por nós. O texto lá não é se Deus é por nós. Esse se aí não é duvidoso, ele é afirmativo. Não vou entrar nesse detalhe, mas é uma conjunção que afirma, é como se fosse assim: como está evidente que Deus é por nós, então quando eu olho aqui para apanha-peixe, fica muito evidente que Deus tem estado com vocês. Essa lagoa cheia, essa onda de violência aqui nos arredores e não acontece aqui com vocês, isso é muito legal, é sinal da mão de Deus. Então, para mim, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 8 aí de Romanos para vocês dá uma olhada nessa história de vocês e veja como Deus o tempo todo esteve com vocês. Quem poderá nos condenar? É Cristo quem morreu, ou seja, o único que pode condenar, morreu. E aí termino só com uma analogiazinha muito simples. Parece aquela senhora, os caras trazem uma senhora para colocar a mulher num risco de vida terrível. Eles eram marcados pelo espírito de violência que não existe aqui em vocês. Eu espero nunca ver sinal de arminha do pessoal aqui do Apanha-Peixe. Espero que vocês não estejam nesse tipo de coisa, porque vocês nem precisam usar armas. Os caras lá eram perversos, e eles trazem a senhora não porque eles queriam julgar a senhora, eles trazem a senhora para apanhar Jesus numa falha. Essa mulher foi apanhada em adultério, e no texto de vocês diz que essa mulher tem que ser apedrejada. Olha que frase linda de Jesus:
Toda vida que eu li esse texto, eu me lembrava dos caras que vão embora porque tem pecado. Mas tinha um rapaz ali que não tinha pecado, que podia dizer assim: eu posso atirar pedra em você, menino. Eu posso. Então, toda vida que eu olho para esse texto, eu fico pensando, quando aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, ele podia pegar e dizer: eu posso. Né? Ele diz: mulher, ninguém te condenou? Eu que não tenho pecado, também não condeno você. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse lugar é bom, esse lugar é legal, mas a gente pisa na bola, a gente falha. Mas não esqueça, o Jesus de Nazaré está aí para restabelecer, para lhe restaurar e para ajudar a gente a continuar a peregrinação da existência. Se enquanto eu fui falando, alguém teve aí uma iluminação. Eu vou pegar do seu texto, porque me provocou em algo. Quando você trouxe o texto da mulher diante de Jesus, e Jesus pergunta para ela: cadê aqueles que iam te apedrejar? E ela diz: eles foram embora. E eu fico pensando, se fosse eu, talvez eu corresse assim que os outros saíssem. Mas o olhar de Jesus para ela disse para ela que ele não era um risco. Esse olhar a gente precisa aprender a ter uns para os outros. Um olhar que nunca coloca o outro em risco. Um olhar que acolhe o outro. E uma das cartas que esse ano mais tem falado ao meu coração é a carta de Paulo a Filemon. Especialmente o momento da carta em que ele diz para o seu amigo a respeito do escravo: se ele te causou algum prejuízo, coloca na minha conta. E eu vejo nessa atitude de Paulo, ele está seguindo os passos do mestre, que colocou na sua conta as dívidas de Paulo. E Paulo agora coloca as contas do Onésimo no seu bolso, ele paga. E nós somos convidados a fazer isso uns pelos outros. Porque a gente não pode tratar Deus bem, não dá para tratar, né? A gente pode tratar Deus bem tratando o outro bem. A gente dá carinho para Deus dando carinho para o outro. Na verdade, a gente só tem um jeito de amar a Deus, é amando o outro. Que Deus nos ajude nisso e nos abençoe. Amém. Amém. O próximo ou a próxima. Você estava falando, Ziel, essa questão de amar a Deus amando o outro, e aí eu me lembrei de algo que percorreu minha imaginação ao longo dessa tarde, enquanto a gente estava aqui na lagoa vendo a água e essa prainha, né? E o texto, eu comentei com alguns amigos, o texto de João 21, ele sempre vem na minha mente em ambientes como esse. Pedro volta a pescar, ele já havia negado a Jesus, e num movimento de retrocesso, ele volta atrás e reconstrói a vida dele a partir daquilo que ele já tinha abandonado uma vez, que foi a rede, que foi a empresa dele de pesca. E ele começa desse lugar novamente. Mas no meio do mar, no meio daquele lago gigante, daquelas águas imensas, eles avistam um homem no meio da praia. E eles reconhecem que esse homem é Jesus, porque Jesus pede para os discípulos que eles joguem as redes do outro lado do barco, e aí quando eles jogam as redes do outro lado do barco, depois de algumas tentativas infelizes de pescar, a rede captura 153 grandes peixes. E aí eles meio que se lembram: caramba, isso já aconteceu outra vez, lá no início. Lá em Lucas, quando Jesus chamou a gente pela primeira vez, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Eles não estavam pescando nada, Jesus manda eles jogarem a rede do outro lado e Pedro diz: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Eu fico imaginando, me parece que essa memória vem sobre a imaginação deles e essa memória ativa alguma coisa na mentalidade deles, de modo que eles reconhecem, é Jesus. E Pedro, que estava sem capa, coloca sua capa e cerca de 90 metros de distância ele percorre nadando, vai até Jesus e Jesus está esperando eles com uma brasa, com uma fogueira e alguns peixes para comer. E durante esse momento, Jesus está ressurreto, ele já ressuscitou, é a terceira vez que ele aparece. Ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses outros?
E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Então Jesus fala: então cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, você me ama de verdade? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe de todas as coisas. E o texto diz que Pedro fica triste. Por que Pedro fica triste? Porque Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, você me ama como eu te amo? Pedro está respondendo: Jesus, na verdade, eu te amo, mas não como o Senhor me ama. Não na densidade desse amor, não na profundidade desse amor. Eu não te amo desse jeito. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama como eu te amo? E Pedro fala: Jesus, eu te amo, mas não como o Senhor me ama. E na terceira vez ele fica triste porque Jesus faz a mesma pergunta. Claro, ele tinha acabado de trair Jesus. Mas o texto não acaba aí. Pedro fica triste e Jesus repete a sua afirmação pela terceira vez. Então, cuida das minhas ovelhas. Por isso que você falou me lembrou disso. Porque o nosso amor por Deus, ele começa a ser construído quando a gente consegue cuidar das pessoas, quando a gente consegue amar as pessoas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu entro em crise pensando: nossa, eu não amo a Deus como eu deveria. E a gente é ensinado a ser forte o tempo inteiro, a construir coisas sólidas o tempo inteiro, que não se rachem, que não se acabem. A gente é ensinado a ser firme o tempo inteiro. Acho que muito mais vocês do que eu, que sou um menininho de apartamento. Vocês são muito mais duros do que eu, com certeza. E no Evangelho isso pode ser invertido, porque a gente não consegue ser forte o tempo inteiro no Evangelho. O nosso amor por Deus, ele não é forte o tempo todo. Mas ainda assim há a possibilidade da gente caminhar com Jesus, porque o Evangelho não diz respeito ao tamanho ou à solidez ou à força do nosso amor por Deus, mas ao amor de Deus por nós. E é esse amor que permite que a gente caminhe, não na força, não no mérito do nosso amor, mas do amor dele por nós. E ainda assim ele nos dá a chance da gente amar ele, construir esse amor cuidando de pessoas. Então por que eu estou falando isso? Para agradecer pelo cuidado de vocês por nós, porque amando a gente, vocês amaram a Deus. E o amor que às vezes vocês tentam fazer com que seja firme demais, às vezes não vai ser, mas hoje foi mais um pouco. Então eu agradeço a Deus por isso, porque Deus foi amado em nós, em vocês, e por isso a gente consegue amar a Deus mais um pouco. Amém. Eu acho que eu não consigo falar tão bonito assim, viu? Mas eu gosto desse texto também, quando Jesus fica perguntando tantas vezes para Pedro. Eu acho que Jesus está ajudando Pedro a enxergar algumas coisas que ele não viu o tempo todo que ele caminhou com Jesus, né? E quando eu me levantei, me veio o texto da cura do cego de Betsaida, que era um homem que não via nada, e o texto diz que Jesus chegou perto da cidade e tiraram aquele homem da aldeia, e Jesus conversou com aquele homem, perguntou: o que queres que eu te faça, né? E aquele homem quer ver, e Jesus toca no olho daquele homem e falou: e aí, você está vendo? E ele, de uma maneira muito corajosa, fala assim: não, eu estou vendo pessoas como árvores. E pessoas não são árvores. Pessoas são pessoas. E da mesma maneira que Jesus investiu tanto nesse processo para que Pedro pudesse enxergar mais além, ele faz isso comigo e com você. Hoje, a gente, de tarde, teve a possibilidade de conversar com algumas pessoas sobre doenças emocionais, né? E Betsaida é um lugar muito especial na Bíblia, porque é um lugar onde se fez muito milagre. Mas o próprio Jesus disse que as pessoas que estavam ali presenciaram milagres e não creram. E aí eu gosto da ideia de quando Jesus tira aquele homem daquela aldeia para começar o processo de transformação da vida dele.
E às vezes a gente olha para esse bando de gente peregrinando, gente que vem do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, gente que parece importante, a gente olha para a vida deles e almeja, às vezes, a vida dessas pessoas, porque a gente tem dificuldade muitas vezes de enxergar quem a gente é e do valor que a gente tem, né? E Deus cria cada um e cada uma com um propósito. E se de repente a vida da gente é interessante, né? E se de repente a gente fala bonito, a gente parece pessoa estudada, eu quero dizer para vocês que todas nós somos iguais perante o Senhor Jesus Cristo. Amém. E que da mesma maneira que talvez a gente possa ter um encantamento, trazer o encantamento, a vida e a convivência encanta muito a vida da gente também. Quando eu cheguei aqui, eu tinha algumas aldeias de incredulidade. Aliás, Jesus tem sempre que me tirar da aldeia de incredulidade, que quando eu menos espero, eu estou nela. E aí me disseram que esse lago em 2016 estava o quê? Seco, né? Rachado. E fica difícil crer que vai encher de novo, né, pastor? Mas enche. E a palavra que eu queria dizer é isso, sim. Se permita sair das suas aldeias de incredulidade, daquilo que às vezes você desistiu de sonhar, porque Jesus Cristo é aquele que está disponível em tocar no nosso olhar quantas vezes forem necessárias para que a cegueira se cure e para que a gente possa enxergar a vida do jeitinho que ela é, na sua beleza, na sua grandeza e cheia de possibilidades para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Amém. Difícil falar depois de tanta poesia, né? Palavras que vieram como poesia. E fiquei a perguntar a partir do próprio texto, quanto vale a vida? Quanto vale a vida de uma pessoa? Para aqueles homens, aquela mulher ou a vida daquela mulher não valia nada. Para Jesus valia muito. Quando nós nos deparamos com possibilidade de morte, nós percebemos o valor da vida. Permito-me contar umas historinhas. Eu tinha me casado fazia 3 anos. Feliz da vida com a mulher que Deus me deu. Ela tinha terminado o curso dela de medicina para curar pessoas. Foi fazer um exame de rotina, quando percebeu um tumor no ovário do tamanho de uma laranja. A médica disse assim: provavelmente, quase que certamente é um tumor maligno. Não é liso, ele é enrugado, ele é infiltrado de vasos e nós precisamos operar urgentemente. E eu me perguntei, quanto vale a vida da minha esposa? O que eu posso fazer? Nós nos recorremos a Deus, oramos, e dentro de uns 10 dias, que era de fazer exame, fazer doação de sangue, fizemos 3 ultrassonografias, estava lá desse tamanho, marcou a cirurgia para como se fosse amanhã, e hoje fomos fazer a última ultrassonografia no mesmo médico que tinha feito as outras 2. E ele disse: eita, que hoje estou desatento. Não era desse lado? Ela disse: era desse lado aí. Ele disse: não, é desse outro lado aqui. E ele passou e não achou absolutamente nada. Nada. Nós estávamos orando por isso. Ela não tomou um comprimido. Ela não teve um sangramento. E naquele dia nós percebemos quanto valia a vida da minha esposa. 3 meses depois ela estava grávida da minha primeira filha, que colocamos o nome de Iana. Quer dizer, Deus é gracioso. Só reconhecimento que a nossa vida
pertence a Deus. Amém. Amém. Vou contar mais uma historinha rapidinho, Carlinhos, permita-me. Eu estou em pecado nesta noite por estar com esse sentimento egoísta dentro de mim, porque eu vivo num contexto de violência. Eu trabalho numa favela. E tem muitas histórias de violência no contexto que eu trabalho. Uma delas, Anderson, de 16 anos, foi arrastado, pegaram, levaram para a rua, 7, 8 horas da noite, e disse: você tem 24 horas para pagar o dinheiro que você nos deve. Eu conhecia todos aqueles bandidos, eles já tinham matado muita gente, e deram 24 horas para ele. A mãe dele é da nossa igreja. Ela disse: meu filho, eu vou perder meu filho. O que eu vou fazer sem o meu filho? Eu fui negociar com um bandido, o dono da boca de fumo. E à época eu negociei com ele. Eu não sei se está certo ou errado, né? Mas é a vida. Eu disse: eu te pago R$300 pela vida de Anderson. Ele disse: mas como é muito mais que ele me deve? Eu disse: eu pago 300. Ele disse: está certo. Paguei R$300 e Anderson está vivo, trabalhando, dando alegria para a sua família. Por R$300 nós poderíamos ter perdido a vida de Anderson. E algumas pessoas transformam o valor da vida para coisas. E acham que a sua vida são coisas. E eu finalizo com uma história, vou ver se eu lembro dela direitinho. Eu li isso num livro de um escritor famoso, lá da Rússia, chamado Tolstói. E aí ele diz assim: de quanta terra precisa o homem para a sua vida? De quanta terra o homem precisa? Aí ele conta a história de um homem que tinha um sítiozinho. E ele tinha tanta vontade de ter mais terra. E ele se esforçou, comprou a terra do vizinho. Aí ficou feliz, depois ele disse: mas ainda é pouco, eu preciso de mais, eu quero mais. Um peregrino, como Carlos Queiroz, que é o nosso peregrino master, passando por aquelas terras, repousou na noite na casa daquele senhor. E ele falou deste sonho: eu tenho tanta vontade de ter mais terra. E aquele peregrino disse: a sua terra não é aqui, é na região de tal e tal. Lá são muitas terras para quem quiser, mas lá não compra assim do jeito que é aqui. Lá é assim: você dá o dinheiro e você anda o tanto de tempo que você puder e voltar para o mesmo lugar, no pôr do sol, do nascer ao pôr do sol. O que você conseguir andar do nascer a chegar ao pôr do sol é sua terra. Isso é para lá que eu vou. Vendeu o sítio, pegou as mochilas e desceu aquelas campinas. E não é que era verdade? Chegou lá naquele povoado, conversou com o pessoal e eles disseram: aqui é assim. Ele pagou e disse: amanhã de manhã, 6 horas da manhã, começa. No nascer do sol. E ao pôr do sol, você volta para este mesmo lugar aqui. Era um monte. Apontou o sol, igual que nós vimos lá no caminho, e ele, pé na estrada, ia fincando lá. Pá, cortava e saiu rodando. Quando chegou já na virada da tarde, ele disse: vou voltar, senão não dá tempo. Mas olhou, ainda tinha assim uma baixada. Dá tempo, deixa eu pegar esse pedaço mais aqui. Aí correu. Já estava botando os bofos para fora, como fala, né? Quando terminou, ele disse: meu Deus do céu, já abaixando para 4 horas da tarde. Ele disse: mas se eu pudesse pegar aquela beirinha que tem aquele rio,
ia ser muito bom para mim. E ele pegou aquelas forças que ele tinha e saiu. Hora de voltar. Solzinho já baixinho. E ele, pé na estrada, voltou. Quando o pessoal avista ele lá, no pé do monte, ele chegou no pé do monte, ele tinha que subir ao monte. E o sol baixando. Quando ele encostou no monte, ele não aguento mais, ele desistindo. E o povo disse, vai, você consegue. E ele conseguiu aquela força máxima, subiu o monte. Aí aquela festa. Quando ele fincou, ele caiu e morreu. E aí ele termina dizendo, de quanta terra precisa o homem? Apenas de 7 palmos de terra para viver. Eita. Vocês viram, né, o que ele falou? Fiquem em pé, por favor, Paulo César. 7 palmos é a história dele. Eu só deve ser só uns 2 palmos mesmo. Então, assim, nem tenho essa esperança toda. 7 palmos pra ti, cara. Pra mim, meio palmo já dá pra morrer, tranquilo. Obrigado. Olha, a todos e a todas que falaram, muito grato. E a vocês, em nome dos nossos amigos e amigas aí dessa caminhada, a gente agradece de coração. Mas eu fui informado que a gente tem uma música bonita para ouvir dessas meninas bonitas que estavam ali, é isso? Então, a festa é de vocês, a gente está aqui para acolher, nós não queremos tomar o tempo aqui de vocês. Podem vir, pega aqui, se é com microfone, sem microfone, não sei como é que